Olá, meu nome é Rafael e nesse vídeo a gente vai ver como a gente pode melhorar a nossa imagem Docker através de melhorias de segurança, de manutenção ou até mesmo de como deixar a imagem mais leve. Então, bora lá. Bom, para entender como funciona melhor o container de um Docker, como ele é montado e como a gente pode melhorar ele, a gente precisa entender de que maneira ele é criado, né? E eu acabei encontrando aqui um artigo muito bom de um cara que faz engenharia reversa de um container que ele acabou criando no Docker. E ele explica, sintetizando aqui o artigo que eu acabei escolhendo, vocês podem ver, eu deixei na descrição do vídeo, e também vocês podem ver aqui, nesse caso, o Simon, que é o cara que escreveu o artigo, ele acabou dizendo que o container Docker ele é criado por camadas, no caso. Então, essas camadas que criam o container podem ser alteradas com base nos comandos que você dá no teu Dockerfile, né? E a partir disso, surgem várias oportunidades de a gente melhorar o nosso container, no caso. Então, a gente pode partir dessa ideia de que existem várias camadas que criam aqui o nosso container. E a primeira dica, digamos assim, que a gente poderia melhorar o nosso container deixando ele mais leve seria a parte da imagem base, né? Todo container Docker, para quem já conhece Docker, aqui eu parto do pressuposto que você já saiba um pouco de Docker, todo container Docker possui a sua imagem base. E essa imagem base geralmente é um sistema operacional como o Linux. Então existem distribuições do Linux, como CentOS da Red Hat, tem o Ubuntu, tem o Debian e assim por diante. Com essas imagens, a gente pode rodar as nossas aplicações lá dentro, né? E geralmente essas imagens, por padrão, elas vêm com grande quantidade de dependências que a gente acaba não utilizando, né? Então, a gente pode procurar imagens que não tenham essas dependências para que o nosso container fique mais leve na hora de buildar eles. Se a gente tiver uma ferramenta de CI/CD, por exemplo, que acaba fazendo entrega contínua e tem um pipeline lá, por exemplo, se você tem DevOps no seu time, ele vai acabar provavelmente prestando atenção nisso. E um exemplo que eu tenho aqui, por exemplo, da imagem Node, que hoje em dia Node está sendo utilizado bastante, né? Então eu peguei aqui uma versão Alpine Slim e tem a Default, né? Então, partindo do pressuposto que a versão Default ali, que é Node Version aqui nessa primeira imagem, aqui nessa primeira categoria, ela vai trazer uma imagem ali, possivelmente do Debian, com todas as dependências que o Debian utiliza nele, né? Um container com um Debian padrão ali para ser utilizado e o Node instalado nela, para rodar a aplicação Node. Só que, muitas vezes, a gente acaba não utilizando essas dependências. Então, vendo aqui, a próxima categoria seria a versão Alpine dele. O que seria o Alpine? O Alpine ele vem de uma distribuição que é o Alpine Linux, né? E esse Alpine Linux ele é conhecido por ser uma distribuição bem mais leve comparada com as demais que existem hoje. Então, ao invés de uma imagem Debian, uma imagem Ubuntu, sei lá, ter 30 mega, 20 mega, eu sei lá quantos mega tem uma imagem Ubuntu, mas enfim, essa imagem ela tem em torno de 5 megas, como já diz aqui a própria documentação aqui da imagem, né? Então geralmente as imagens Alpine, como você vai ver com o Python instalado, com o Node, JVM e assim por diante dos projetos que você utiliza, pode utilizar a versão Alpine do Linux, né? Outra imagem muito interessante que é a versão Slim. A versão Slim ela é o contrário da versão padrão, digamos assim. A versão Slim, ela remove as dependências que o Linux não utiliza, que aquela distribuição não utiliza. Então, se você tiver com o Debian instalado, um Debian versão Slim, um Node versão Slim, ele vai vir com o Debian instalado, com o kernel certinho do Linux, porém, nem com todas as dependências assim do nosso Linux, certo? Então, aqui a gente tem essas três imagens aqui, esses três tipos de imagens. Aqui a gente tem a imagem do Alpine mesmo. A gente pode ver que ele é um sistema operacional separado dos demais. Ele não é uma remoção de dependências, coisas do tipo. Ele é um SO, é uma distribuição Linux separada, como eu já comentei, certo? E também, por último, existe uma versão mais desconstruída, digamos assim, do Linux, de imagens base, que seria o Scratch. O Scratch em si, ele vem de uma distribuição a partir do Debian, porém ele traz somente o kernel do Linux, somente o essencial do Linux, que é ideal para você executar arquivos binários. Então, se você tem uma aplicação Go, se você tem alguma outra aplicação que gera um arquivo binário que vai ser executada pelo container,
essa aqui é a imagem ideal para o teu projeto ali, no caso, utilizando o Scratch, certo? Então aqui eu separei também alguns Docker files aqui para a gente utilizar. Aqui eu acredito que vocês estejam vendo. Então aqui a gente tem nossa versão Slim, no caso do Dockerfile. Então a gente tem um projeto Python. Veja que esse projeto Python, ele tem todas eles instalam dependências, é um API server ali utilizando o Python, ele utiliza o Slim, ou seja, ele não vai ter todas as dependências necessárias, por exemplo, que o Linux necessita. Vai ter só aquilo que é necessário para rodar a tua aplicação lá dentro, né? Então isso aqui já facilita bastante, diminui bastante o tamanho da sua imagem. A velocidade com que ela vai buildar vai ser muito melhor, vai ser muito mais rápido. Aqui a gente tem uma imagem utilizando a linguagem Golang, né? Primeiramente você vê aqui que ele está utilizando a imagem base Alpine, então ele está utilizando o SO ali, a distribuição Alpine para buildar a imagem, para servir de ambiente, mas logo depois você vai ver que ele tem uma outra imagem aqui, que é a imagem final. A gente pode chamar isso de multi-stage building, né? Multi-stage image, eu acredito que seja esse o nome aí, para esse tipo de Dockerfile. E o que acontece? Quando eu utilizo aqui para buildar a minha imagem utilizando o Alpine, ele vai gerar o executável, certo? E a partir do ponto que eu tenho uma segunda imagem aqui para buildar no meu container, e eu chamo esse binário que eu gerei para esse próximo container, a única coisa que vai ter nesse container Scratch aqui vai ser somente esse executável que foi criado ali pela imagem anterior. Então, nesse caso aqui, essa imagem ela vai ser super leve, digamos assim, porque ela só vai ter o kernel do Linux e o executável do meu projeto lá dentro. Então, isso aqui seria o caso ideal, digamos assim, de imagem, que você tem somente o teu executável lá dentro e apenas o kernel do Linux para executar ela. Esse aqui é um ótimo uso da imagem Scratch. Aqui, outro projeto que a gente tem aqui, usando o Alpine, seria do Node, como eu acabei mostrando para vocês lá. Então, ele tem um projeto aqui utilizando o Alpine Linux com o Node instalado. E aqui ele também roda um servidorzinho ali em Node. Como você pode ver, a maioria das imagens elas têm o mesmo padrão, então segue ali, né, a imagem base e depois os comandos que você quer para o teu projeto, né? Agora vamos ver que essa imagem que eu acabei criando aqui, eu acabei colocando dois projetos, um embaixo do outro aqui para ficar melhor da gente entender. Eu utilizei aqui a imagem Debian, não interessa a imagem agora nesse caso, mas veja que na imagem aqui de baixo, digamos aqui nessa imagem que eu criei aqui embaixo, eu acabei colocando os comandos um em sequência do outro, né? Então, cada comando que eu executar aqui, ele vai criar uma camada, certo? Ele vai criar um layer no Docker. De Docker, como a gente tinha falado, ele é composto por várias camadas, um conjunto de camadas. Então, sequencialmente aqui existem várias camadas de instalação das minhas dependências que possivelmente eu posso usar no projeto. E aqui em cima eu tenho uma única linha de comando fazendo a instalação ou a atualização dessas dependências que eu quero. Isso é uma boa prática para você colocar no teu Dockerfile. Por quê? Porque se você alterar, por exemplo, essa linha aqui, digamos que eu estou adotando esse tipo aqui de Dockerfile, certo? Se eu vim aqui alterar uma linha ou tiver que remover ela, alguma coisa, o Docker não vai salvar isso em cache. O Docker utiliza cache para as camadas que ele já conhece. E desse caso aqui, se eu alterar, ele vai voltar aqui para a última linha que não foi alterada. E realmente ele vai rebuildar tudo aquilo desde o começo. Então, o que é recomendado? Você colocar isso tudo em uma única camada. Fazer isso uma única camada de instalação de dependências ou coisa do tipo, para ele acabar não tendo problemas, digamos assim, na hora de você alterar alguma linha, de você fazer alguma alteração que prejudique, por exemplo, o período de build da tua imagem, certo? E também fica melhor de você entender, porque aqui você já entende que tem um bloco inteiro de atualizações, um bloco de scripts do seu projeto ou coisas do tipo. Enquanto aqui você tem várias camadas e aqui você conseguiu sintetizar em uma única. Então, a recomendação que eu tenho é tente sintetizar o máximo de comandos que você tem no seu Dockerfile, para que fique melhor na hora de você buildar e vai ter poucas camadas para ele acabar construindo e montando uma em cima da outra. Isso vai deixar a tua build muito, muito melhor. Outra dica interessante também é que vale a pena você deixar, acho que aqui está no Slim, acredito eu,
Veja só, aqui a gente pode pegar essa imagem aqui do Slim que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, e veja que ele coloca primeiro as instalações, as dependências ou coisa do tipo que o teu container necessita para que a tua aplicação rode certinho lá dentro. Ele coloca essas coisas aqui que são pouco alteradas, que são, digamos assim, menos alteradas em comparação com o projeto, digamos, por início. Por quê? Porque, como eu tinha falado antes, o Docker ele não vai precisar voltar lá desde o início. Se você colocar, por exemplo, aqui, um run pip install, digamos, lá no início da tua imagem. Se você deixar aqui no início, ele vai ter que rebuildar aquela imagem toda vez que você tiver uma dependência nova no teu projeto. Então ele vai ver, poxa, essa imagem é diferente, então eu vou ter que rebuildar ela a partir daquele ponto que ele alterou. Então, é recomendado você deixar as coisas do seu projeto mais para o final do seu Dockerfile, enquanto as dependências do container ou coisas mais relacionadas à infra, ali no caso, lá no início do seu Dockerfile, para que isso fique melhor de você utilizar a cache do Docker e fica mais rápida a sua build, certo? Outra dica de segurança agora, muito interessante, bem interessante, é você utilizar um usuário que não seja um root dentro do seu container. Por padrão, quando você não declara um usuário dentro do teu Dockerfile ali, ele vai utilizar o usuário root, ou seja, a sua aplicação vai estar sendo executada como root, ela vai ter acesso total, digamos assim, ao seu container, à sua imagem, ao SO que está lá dentro. E isso pode trazer um risco de segurança, porque se a tua aplicação for invadida, digamos, por algum hacker, ele vai ficar muito vulnerável e aquela aplicação ela vai ter usuário root. Então, o hacker, digamos ali, ele teria o usuário root da tua máquina, seja uma instância EC2 ou apenas um pod no Kubernetes, ou seja lá o que seja que você esteja hospedando a sua imagem. Então, aí é um possível risco de segurança. Então, é recomendado você criar um usuário à parte para a sua imagem Docker, certo? Aqui como eu fiz aqui esse trechinho aqui, que basta você colocar esse trecho aqui, criando o usuário com as permissões necessárias ali para que você o utilize no seu projeto, beleza? E aqui no caso seguiria com o seu projeto como os demais que eu acabei mostrando ali, tá? Outra coisa interessante também sobre volumes, geralmente o pessoal utiliza aí banco de dados, geralmente com o Docker. É recomendado que você crie um volume à parte no teu projeto Docker. Então, quando você tem um banco de dados, uma aplicação que roda com um banco de dados e você quer colocar esse banco de dados junto com a sua aplicação, não é recomendado. Por quê? Porque o Docker ele é feito para ser uma imagem descartável, ele é uma ferramenta descartável, ou seja, ele pode ser destruído e criado novamente. E se você deixar um banco de dados com um volume do container, isso pode acabar tirando os seus dados ali a partir do que o container seja deletado assim, e recriado, digamos assim. Então é recomendado que você deixe isso com um volume à parte para que o teu banco de dados, por exemplo, não seja removido, né? Então é isso. Se você gostou desse vídeo aí, se inscreva no canal, vai ter mais conteúdos como esse aí. E obrigado, até o próximo vídeo.